Glória a Deus, aleluia. Te saúdo nessa noite com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite estamos aqui, como de costume, para pregar a palavra que salva, cura, liberta. E nessa noite é mais um privilégio poder pregar o Evangelho, falar do Salvador chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar a humanidade. Que nessa noite o Senhor Jesus abençoe a sua casa, abençoe a sua noite, que você possa ter uma noite abençoada em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai amado, eu oro aqui nesse lugar, Pai, te entrego o setor QNR em tuas mãos. Pai amado, eu te entrego cada família, cada jovem, criança, adolescente. Te entrego, Pai amado, cada lar nessa noite. Pai, aonde estiver alcançando a minha voz, aonde, Pai, tem uma vida, Pai, nesse momento, ouvindo a minha voz. Pai amado, vai de encontro, Pai. Seu Deus, traga renovo, Pai. Traga restauração, libertação, cura para o setor QNR em nome de Jesus. Pai amado, nessa noite eu te entrego cada família nesse lugar. Pai amado, nessa noite nós te consagramos, Pai, mais uma vez, Seu Deus, o setor QNR. Em nome do seu Filho amado e querido Jesus Cristo, que a tua graça e a tua misericórdia vai de encontro a cada vida nessa noite, vai de encontro, Pai amado, a cada família nessa noite. Pai amado, que viemos entender, Pai, que o Salvador é o Senhor. Pai, nessa noite nós oramos e te entregamos todo o setor QNR em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Palavra do Senhor nessa noite se encontra em João 3, versículo 18 adiante, que vai falar assim: aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é isso, e é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque faz o que é mal. Palavra do Senhor nessa noite. A palavra do Senhor vai falar sobre o crer em Jesus. O que é crer em Jesus? O que é a palavra do Senhor quando fala crer em Jesus? Nós sabemos que todo mundo acredita, ou uns falam que não. Mas se eu perguntar nessa noite para você se você crê em Jesus, você vai dizer no automático que crê. Se eu te perguntar nessa noite sobre Deus, você vai chamar Deus até de Pai, de Senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quem crê em Jesus, esse tem a salvação e a vida eterna. Quem crê em Jesus, ele não será condenado, porque passa da morte para a vida, porque crê em Jesus Cristo. Meu amado, quando a gente cremos em Jesus Cristo e se achegamos até Ele, algo muda na minha e muda na sua vida. Quando Jesus ele entra na vida do homem, e esse homem verdadeiramente tem um encontro com Jesus, a vida dele muda, algo muda na vida dele. Não tem como continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como eu dizer que creio em Jesus e continuo mentindo, continuo roubando, continuo prostituindo, continuo fazendo aquilo que a minha carne deseja e vivendo conforme os prazeres dessa vida. Isso aí não é crer em Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, eu curei. Senhor, eu profetizei. Senhor, eu preguei o Evangelho. Mas Jesus, a palavra vai dizer que Jesus, olha, afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque nunca abandonou a iniquidade, o pecado, as práticas desse mundo. Então nessa noite a palavra diz: aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado,
porque não crê no Filho único de Deus. Jesus Cristo é o único que pode salvar ao que crê. Jesus Cristo é o único que tem salvação e vida eterna para a humanidade. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer no versículo 16: porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vamos ver que há uma eternidade, há uma vida eterna. Essa vida aqui, esse momento, isso aqui é passageiro. Isso aqui que nós estamos vivendo agora, isso aqui é passageiro. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos, daqui uma hora, eu não sei, porque isso aqui é passageiro. Mas tem uma eternidade para a minha e para a sua alma, meu amado. Há uma salvação, há uma cura, há uma libertação, há um que veio. Há um que veio morrer pela humanidade. Há um que veio se sacrificar pela humanidade. A palavra vai dizer que o próprio Jesus diz: olha, a minha vida ninguém tira de mim. Mas eu adoro Jesus, ele veio, ele se entregou. Jesus, ele se entregou pela minha e pela sua vida. Jesus se entregou para que o homem viesse alcançar a salvação e a vida eterna. Então nessa noite o que eu falo para ti, você não terá outra oportunidade. A sua vida ela é única nessa terra. A sua vida ela é única nessa terra. Você quando descer, quando o seu corpo voltar ao pó, quando essa carne voltar ao pó, você não nascerá mais para dizer, para vir outra vez. E não, meu amado, a sua oportunidade é essa. A sua, a minha, a nossa oportunidade é essa. A palavra diz que foi colocado perante o homem tanto a vida como a morte. Foi colocado perante o homem a porta estreita e a porta larga. Foi colocado perante o homem o caminho estreito e o caminho largo. Mas a palavra do Senhor vai continuar falando no versículo 19. E assim que o julgamento é feito, Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque faz o que é mal. Então a palavra do Senhor vai dizer: olha, Deus mandou o seu Filho, mandou a luz ao mundo, mas o homem ele desprezou. O homem ele desprezou a luz. O homem desprezou o Cristo. O homem desprezou aquele que veio morrer pela humanidade. É a palavra que diz que a condenação está nisso. O homem desprezar o Filho de Deus, o homem desprezar a luz. Porque o homem ama mais as trevas. O homem ama mais o pecado, o homem ama mais a iniquidade, ama mais esse século. E a palavra do Senhor vai dizer que a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando João capítulo 1, versículo 29, João apresenta Jesus como Cordeiro. Jesus aponta João como Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Porque Jesus ele é o único que tem salvação e vida eterna para aquele que crê, para aquele que se achega até Ele. Ele é o único que pode nos salvar. E a palavra do Senhor vai dizer, meu amado, quando Jesus ele fala para os seus discípulos, Jesus ele diz: olha, não turbeis os vossos corações.
Não turbeis os vossos corações, crede em Deus, crede no Pai, mas crede também em mim. Porque na casa do meu Pai há muita morada, há muitos quartos. E Jesus diz: olha, eu estou indo preparar a morada, eu estou indo preparar uma morada. Mas quando eu for, eu voltarei outra vez, para onde eu estiver, esteja vós comigo. E Jesus diz: olha, eu vou, mas eu deixarei, enviarei o Consolador. Eu enviarei o Consolador, eu vou, voltarei, mas deixarei o Consolador, o Espírito Santo, aquele é a verdade, o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Jesus, ele está voltando, meu amado. Talvez nessa noite talvez você já tenha andado pelo certo, mas que você saiu dos caminhos do Senhor. Talvez é a tua última oportunidade. Talvez você não terá muito tempo mais. Jesus está vindo. E se nessa noite, louco, se pedires a tua alma, para quem tem preparado a sua alma? Temos que crer no Filho de Deus. Temos que crer no Filho de Deus, Cristo Jesus, aquele que morreu, aquele que foi pendurado no madeiro, aquele que foi colocado no madeiro, aquele que foi colocado no túmulo, mas aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que foi levado aos céus, aquele que vive e reina eternamente. A salvação está em crer em Jesus Cristo. Jesus, ele deixou uma ordenança: e de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Crê em Jesus Cristo, crê no Filho de Deus. Jesus, ele deu essa ordenância, porque através dessa palavra é que temos a salvação e a vida eterna. O Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. O Verbo se fez carne, veio e morou e esteve no meio dos homens. Mas Isaías, ele diz: quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito a essa mensagem? Quem dá crédito, meu amado, tem salvação e vida eterna. A palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu vi a palavra de Deus, por isso a missão, a palavra diz que o semeador, ele saiu a semear. O semeador, ele saiu a semear. E a semente é a palavra de Deus, que o adversário tem lutado constantemente para que essa semente, para que essa palavra não venha dar fruto, para que essa palavra não venha. A palavra diz que uma semente, a metade da semente caiu à beira do caminho, outras caiu no meio de pedra, pedregulho, outros caiu onde tinha espinho, mas a palavra diz que também uma parte da semente caiu no terreno bom, e ele deu fruto, meu amado. Então a palavra de Deus, ela tem sido lançada, a palavra de Deus, ela tem sido lançada, meu amado, e a palavra de Deus, depois de 2000 anos, ela continua dando fruto, ela continua resgatando, ela continua curando, porque é a palavra de Deus que salva, cura e liberta o homem. É a palavra de Deus que nos impulsiona de estar aqui nessa noite. É a palavra de Deus que nos move para estar aqui nessa noite e falar para você a salvação para a sua casa, a salvação para a sua alma, a salvação para todo aquele que nele crê. Talvez nessa noite, meu amado, você está aí de cabeça baixa, você diz que não tem mais jeito. Talvez nessa noite você está aí desanimado com tudo nessa vida. Talvez você não tenha visto a luz, meu amado, mas deixa eu falar para ti: Jesus é a luz que veio ao mundo para iluminar o homem e levar o homem à salvação. É a palavra de Deus, é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Filho de Deus, é o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que está voltando, aquele que virá, aquele que falou que haveria os sinais, e os sinais da sua vinda está aí, e a vinda de Jesus, ela está próxima.
a vinda de Jesus. Se chega a Jesus, dê ouvido a essa voz, dê ouvido ao chamado de Jesus Cristo. E nessa noite que você recebe essa mensagem, você leva essa mensagem para o seu coração, e que essa mensagem ela venha dar fruto, venha frutificar aí na sua casa, que essa semente ela venha gerar no seu coração nessa noite, que você venha dar crédito na palavra do Senhor Jesus, a única que salva, a única que cura e liberta. Seu Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa noite pregamos o Teu nome, lançamos essa semente mais uma vez, Pai. Que nessa noite essa semente venha achar corações, venha achar vidas que venham receber essa palavra, para que venha se levantar e pregar, continuar semeando, em nome de Jesus. Que nessa noite o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família, a sua noite, e o seu resto de semana, em nome de Jesus Cristo. Amém.